eu ia fazer essa pergunta. Quem são os nomes grandes que defendem isso? Você está trazendo Berkoff. Sim. Eu não sei se a minha geração, se todo mundo, da minha geração para trás, todo mundo tinha um Berkoffzinho, era quase que obrigatório, tinha poucos livros, e o Berkoff ali a gente sempre lia. E eu não lembro desse livrozinho, mas assim, caramba, isso me deixou chocado. É lógico, todos têm, mas então. O Berkoff é um dos nomes. Que mais de nomes assim? Sim. Eu estou falando isso, Gouveia, mas Gente assim, famosa, eu conheço né? um montão de gente que não é famosa, mas eu queria saber os grandes nomes por trás disso, contemporâneos ou não tão contemporâneos, do último século. Um exemplo é Donald Carson, né? Ele é muito famoso, muitos livros no Brasil. Ele, inclusive, escreveu ele pratica isso. Eu o conheço pessoalmente, posso falar que é verdade. Ele escreveu um livro que está em português, chamado Teologia Sistemática e versus Teologia Bíblica. Acho que é isso, Teologia Sistemática versus Teologia Bíblica. Nesse livro ele diz que a teologia bíblica tem que estar sempre subordinada à teologia sistemática. E eu conversei com ele pessoalmente e ele confirmou que essa é a sua visão, que é basicamente a visão daquilo que estamos chamando aqui de hermenêutica confessional. É claro que há muitos biblistas famosos e lidos hoje, vou citar um ou dois, o N.T. Wright ou o James Dunn, que são conservadores que não concordam com isso em absoluto. No Brasil também temos, por exemplo, eu não vou citar nomes, muitos, mas nós temos o Augustus Nicodemos, que é um biblista do Novo Testamento, que assume que parte toda a sua reflexão, toda a sua exegese bíblica, ela é fundamentada nos seus pressupostos confessionais. Isso é hermenêutica confessional. Tem um Existe outro... graus, por exemplo, assim, porque você colocou alguns nomes aí e parecem pessoas muito assim, por exemplo, você pôs o Carson, parece uma pessoa muito, sabe, que pelo menos sempre que eu li os comentários exegéticos, alguma coisa mais ali dele, me parecia um cara que não estava empurrando coisas no texto. Talvez quando eu estava lendo também, eu estava faz bastante tempo, mas assim, você acha que assim, não, porque o que eu estou vendo assim, eu tenho um valor. E é lógico, qual que é o limite disso? Você entende o que eu estou perguntando, Ricardo? Veja, como eu disse, não há nenhum problema da gente chegar no centro da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor e Deus. Confissão de Tomé, né? Em João 21. Meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Não tem problema, eu sou cristão e eu acredito em fazer teologia cristocêntrica. E assim como a paleortodoxia dizia, toda leitura bíblica tem que ser feita a partir desta chave, que é a pessoa de Cristo Jesus. É claro que nós sabemos que no Brasil essa ideia é muito divulgada pelo Caio Fábio, que é meu amigo, mas ela é muito antiga. O Caio vai ficar bravo talvez de eu falar isso, mas ela é muito antiga. Ela existe desde a patrística, né? E há grandes nomes da patrística, particularmente da patrística oriental, que já advogavam isso e praticavam isso. Todo o texto bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, deve ser lido de forma cristológica e cristocêntrica, né? Mas esse é o nosso ponto de chegada. Como diz Paulo em Romanos 10, Cristo é o fim da lei. Eu poderia fazer aqui uma paráfrase. Cristo é o fim da Escritura. Cristo é o fim da revelação. Então, o problema é que não é o começo. Se eu quiser ser um biblista, um exegeta honesto, eu tenho que ler o texto não a partir das minhas convicções de fé. Eu tenho que ler a Bíblia como eu leria qualquer livro. Aliás, isso é um fundamento da hermenêutica bíblica desde o século XIX. As mesmas regras de análise histórica, de análise literária que eu aplico para ler Shakespeare, que eu aplico para ler Platão, que eu aplico para ler Homero, eu tenho que aplicar para ler a Bíblia. Eu tenho que usar todas as ferramentas acadêmicas, científicas de interpretação, também para fazer a leitura do texto bíblico. Porque se eu acredito nas Escrituras, se eu
acredito que elas têm o peso que a tradição diz que ela tem, se eu acredito na Bíblia como palavra de Deus escrita, como dizia Calvino, então eu não devo ter medo de submeter a Bíblia a toda forma de exame acadêmico, literário, histórico, antropológico, né? Religiões comparadas, mitologias comparadas. Nada disso vai desbancar a Bíblia, nada disso vai provar para quem tem fé que a Bíblia está errada, por exemplo. É curioso que alguém queira proteger a Bíblia. Para mim, isso demonstra uma falta de fé. Não é? E então a Bíblia tem que ser submetida a todo o exame e a todos os critérios acadêmicos que qualquer livro é submetido, aos quais qualquer livro é submetido. Isso implica numa suspensão de nossa fé. Mas isso não quer dizer que você abandonou ou questionou da sua fé. Você pode suspendê-la para depois retomá-la, e talvez o estudo aprofundado da Bíblia vai permitir que você tenha ferramentas para aperfeiçoar a fé. Algumas noções teológicas que pertencem à tradição, talvez tenham que ser revistas, mas não é a Bíblia que está sendo revista, é a teologia que se construiu, que seres humanos, como eu e você, através dos tempos, construíram um edifício de ideias, de doutrinas. Toda doutrina um dia foi uma ideia original, depois ela se sedimenta, se cristaliza, vira um sistema de pensamento engessado, e aí é difícil questionar, né? Mas a gente tem que ter a coragem de fazer a desconstrução e a reconstrução das ideias teológicas, não à mercê da nossa vontade ou da moda ou das exigências da cultura contemporânea, mas à luz dos estudos da Bíblia, não é? Não é isso que os reformadores diziam? Não é isso que as nossas confissões de fé falam? Então, aí é que está, Marcos. Os ultraconservadores, no seu fanatismo, na sua intolerância, os neopuritanos, né? Eles fazem o quê? Eles dizem que são confessionais, que eles se sujeitam à confissão de fé e que pensam a partir da confissão de fé, mas a confissão de fé diz isso. Diz que a teologia tem que ser a partir da Bíblia. E, no entanto, eles não praticam isso. Eles leem a Bíblia a partir da confissão de fé, que é o contrário do que a própria confissão de fé diz que é para fazer. Agora, Então, ou eles estão eu de má queria... fé, como você disse, ou eles estão lesos, né? Ou uma coisa ou outra. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!